Resistência ao pecado e às heresias. Resistência é a ação de recusar estar sob a submissão de alguém com quem você não concorda com suas ideias e ações. Os seres humanos se dividem em dois grupos de resistência. Uns resistem serem submissos ao bem e outros resistem ser submissos ao mal. Ou seja, uns são submissos a Cristo e outros são submissos aos desejos pecaminosos da carne. A resistência cria nas escolhas do homem duas coisas extremamente reais e verdadeiras. Aos que resistirem a Cristo, se criará a morte, e aos que resistirem à carne, se criará a vida eterna. Cheiro de vida e cheiro de morte. O cheiro de Cristo é vida, o cheiro de morte é o pecado. Escrito está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 2 Coríntios 2:16. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. Os que resistem aos desejos imorais da carne produzirão cheiro de vida, que é Cristo, em seus corpos mortificados. E expulsarão Satanás e a morte, porque Cristo é o cheiro da vida, e assim como está nas Escrituras escrito, que a morte chegou em lugares antes de Cristo, e a morte tem seu cheiro, e quando estamos em pecado, ainda que aparentemente estamos vivos, mas na verdade estamos mortos, porque carregamos entre nós o pecado que é cheiro de morte. A resistência de um cristão ao espírito mundano cria algo sobre-humano, que excede o entendimento carnal, porque mortificando nossa carne para o pecado, nos vivificamos para a manifestação das obras de Cristo em nós, que pelo seu Espírito Santo opera o seu poder segundo o que for útil. Ou seja, mesmo com imperfeições humanas que serão eliminadas, quanto mais vivermos no amor de Cristo e nas verdades de seu Evangelho, o homem ficará cada vez mais parecido com Jesus. Porque Jesus santificou-se não para si próprio, mas para que nós sejamos santificados nele, pois ele se santificou para nos salvar. Na verdade, falo que há alguns que se dizem religiosos que mostram uma falsa santificação para serem idolatrados, pregando um falso evangelho que não é o de Cristo. E ainda dizem: e os sinais, e os milagres, e a igreja cheia, e a manifestação do Espírito, isso não prova que Deus está entre nós? Na verdade, vos digo que todos esses sinais podem acontecer, mas tudo isso é em vão se estiverem enganando multidões com o evangelho de heresias. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam os escolhidos. Mateus 5, 19 e 20. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aquele que tem pregado até hoje um evangelho de heresias
e recebido um falso espírito, enganando as pessoas e sendo enganado por suas próprias mentiras, e sente que essas palavras não são minhas, mas de Deus, arrependam-se e peçam perdão a Deus. E conheça as verdadeiras palavras de Jesus nos seus evangelhos, para que possas salvar a ti e as pessoas que precisam ser salvas pelo verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.